Opa, politicando.com, né? Estamos aqui, né? Hoje nesse bate-papo aqui maravilhoso, gostoso aqui com essa figura ilustre, né? Da política, do Álvaro N, o filho do William Correia, né? Desse vereador que fez história, né? Em toda Fortaleza pelo seu trabalho social, que hoje esse legado, né? É continuado pelo Paulo Correia e pela sua família, né? Paulo, me diga uma coisa, né? Como é ser o filho do William Correia, né? Que está ainda presente, né? E sempre estará presente, né? Na sua vida, porque a pessoa, quando a gente amamos ela nunca morre, né? Mesmo com a partida do seu pai, eu sei que o amor permanece, o sentimento e todo o legado que ele construiu, que hoje você está dando aí continuidade, né? Irmão, primeiramente te agradecer pela oportunidade, como você sempre vem abrindo as portas aqui, em todos os eventos que a gente se encontra, a gente sempre tem a oportunidade, você sempre tem dado essa oportunidade para a gente, então, primeiramente te agradecer por isso. E em relação a ser filho do William Correia, para mim é uma honra ter a oportunidade de dar continuidade nesse legado. Para mim é uma missão, né? É uma missão de realmente poder ajudar as pessoas, usar a política, a frase é essa, usar a política para poder ajudar as pessoas e não o contrário. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. E muitas das ações que a gente faz, às vezes até minha própria equipe me dá ali uma puxadinha de orelha. Muitas das ações que a gente faz no dia a dia, eu faço questão de não postar, de preservar as pessoas que a gente ajuda de certa forma, entendeu? Então é realmente mais pela missão. Sem dúvida, eu acho que, Paulo, quando você fala sobre a questão de poder desenvolver uma política, né, fazer o social utilizando a política, né, é fazer a política de boa qualidade, a política decente, né? Sim. Decente, né? Não é porque eu esteja aqui em frente do Paulo, né? Porque eu digo, graças a Deus que os meus entrevistados aqui são pessoas na qual eu tenho um carinho, uma admiração por eu conhecer a trajetória e a história, né? Hoje o Paulo, né, desenvolve, né, tem um instituto, né? Instituto que foi fundado pelo meu pai na época, né? E como é que está lá o trabalho lá no instituto, né? Graças a Deus, irmão. Cada dia que passa melhora, a gente consegue trazer mais atendimentos. Hoje a gente tem, para você ter uma noção, o tamanho que a gente já conseguiu crescer o projeto, hoje a gente tem fixo, toda sexta-feira a gente tem lá um clínico geral. A gente sabe da dificuldade que as pessoas enfrentam na área da saúde, então de certa forma a gente faz esse complemento. A gente tem fisioterapia, a gente tem psicologia, algumas pessoas quando precisam de cadeira de roda, cama hospitalar, muletas, a gente tem o projeto da sopa. Irmão, são muitos projetos. Eu sou aquela pessoa que quando eu tenho a oportunidade de ajudar algum projeto e tiver no meu alcance, eu vou para cima e a gente faz acontecer. E me diga uma coisa, e nesse seu trabalho, mas né? Só para ressaltar, não é fácil. A gente paga um preço por isso, que é muito dolorido, né? A gente não tem ainda uma condição necessária para fazer tudo isso do jeito que a gente gostaria de fazer, mas o que vale nesses passos é a intenção, a vontade de fazer. Quando você tem a vontade de fazer, já é muita coisa, né? Até porque, na verdade, como você falou, né? Quando você tem vontade de fazer, já é muita coisa, porque, na verdade, é muito fácil você ser servido, né? Sim. Difícil é você servir. Sim. Né? Só para você puxou essa questão de servir, ser servido, eu gosto de ressaltar que lá a gente não faz política. Lá eu atendo quem votou no Poli, quem deixou de votar no Poli, eu sei muito bem diferenciar as coisas, que a gente sabe que não é a realidade da maioria dos políticos, né? Não é a dinâmica que as pessoas pregam, né? Sim.
efetiva, né? Então, mas, Paulo, assim, eu parabenizo você pela sua ação, né? E como eu coloquei para você, essa questão de servir não é, infelizmente, é para todos. Muitos são chamados, mas pouco atende o chamado, né? Porque a gente vive num mundo onde as pessoas prezam muito a questão da materialidade, né? E menos a questão de servir, né? As pessoas primeiro querem se dar bem para poder ter, né? Nunca nem vão servir, né? Vão só ser servidos, né? E assim, mas assim, o seu pai deixou um legado, né? Que foi, todo mundo que conhece o William Correia, sempre foi um vereador muito bem votado no bairro do Alvoreiro, né? E a adjacência. E você, seguindo os passos do seu pai, né? Hoje continua esse trabalho, né? Foi candidato a vereador de Fortaleza, na verdade superou até a expectativa de muita gente que achava que você não ia para lugar nenhum. A verdade é essa, né? Sim. Você teve 5 mil e tantos votos, né? Quase 5 mil. Quase 5 mil, né? 4.936 votos. Pronto. Que, sem dúvida, marcou a força do seu trabalho e a força, né, do nome William Correia, né? Porque e o legado do William Correia, né? E William Correia, como é que você se sentiu sendo votado, né? Que foi a sua primeira candidatura, né? Ter essa votação. O sentimento é de gratidão. Apesar de não ter sido eleito, né, a gente conseguiu ficar ali numa colocação boa. Eu acho que em 2 partidos diferentes, se eu não me engano, a gente teria sido eleito vereador de Fortaleza, mas eu acredito que tudo tem um momento para acontecer, tudo no tempo de Deus, né? Eu sempre acreditei nisso e sempre vou continuar acreditando. Então, para mim o sentimento é gratidão por essas quase 5 mil pessoas que acreditaram nesse trabalho e que a gente vem continuando. Eu já dei provas disso, né? Eu já dei prova que o nosso trabalho ele é antes, durante e depois da eleição. A gente sempre fala isso porque é o que a gente pratica no nosso dia a dia. Emílio, olha, teve algum sentimento assim de revolta ou de tristeza após o final da eleição? Por incrível que pareça, não. Eu tive um sentimento de gratidão. Apesar de não ter sido eleito, quando terminou ali, tinha algumas pessoas lá em frente da minha casa e eu fiz lá um discurso explicando para as pessoas, né, que não tinha dado certo, mas que era um começo de uma trajetória que a gente estava construindo. E eu, naquele momento, eu fiquei grato. O sentimento era esse, de gratidão, porque como você falou lá atrás, tinha gente que não acreditava que eu poderia chegar a ter essa votação, né? Então, para mim, isso me motiva cada vez mais. Com pouco, eu fiz muito, né? Então, fez a diferença, né? Então, a gente vai continuar o trabalho e, se Deus quiser, num futuro próximo, a gente vai poder estar dando a nossa contribuição para o povo de Fortaleza. Já deve assumir como vereador, né? Estamos na perspectiva, né? Existe um acordo partidário que brevemente a gente vai, se Deus quiser, estar lá dando a nossa contribuição na Câmara Municipal. Não definitivamente ainda, mas vai ser a preparação para, se Deus quiser, em 2028 a gente estar lá como efetivo. Paulo, e a sua família? Qual é a participação da sua família na sua vida política? Irmão, a minha família é quem me apoia, né? Você chega em casa, às vezes, com algum problema, você recarrega ali as energias, dá um abraço nas suas filhas, na sua esposa, consegue aliviar um pouco da tensão. Então, a minha família é a minha base, é o meu porto seguro. Eu tinha uma ligação muito grande com meu pai, para quem conhece, a gente andava junto praticamente todo dia e é isso. Eu aprendi com ele, né, nesse sentido dessa proximidade e eu continuo dessa mesma forma com a minha base, que é a minha família. E qual o sonho do Poli hoje?
Mas o meu sonho é servir, ser um instrumento. A minha missão na política é essa, é ser usado por Deus como um instrumento para servir as pessoas. No dia que eu ver que eu não vou conseguir fazer isso, aí você vai ver assim, o Poli saiu da política. O Poli não acredita mais que é possível fazer a diferença através da política. Mas a minha missão é ser um instrumento para ajudar pessoas através da política. E você vê que a política pode ser esse instrumento de contribuição sua para a sociedade? Com certeza. Tem muita gente que fala, eu não participo de política, eu não me envolvo com política. Se a gente não se envolver, se a gente não participar, a gente vai deixar que pessoas que tenham um pensamento contrário se envolvam e façam o que a gente não deseja. A sua fala aí me lembra até um momento da minha vida, quando chegou um momento que eu fui candidato para o Conselho Tutelar, e a minha mãe achava muito perigoso a minha vida de conselheiro. Aí ela disse, meu filho, não seja candidato não, vá fazer outra coisa, eu ajudo você a botar um negócio, tal. Eu disse, mãe, eu tenho de ir, que se eu não for, alguém vai ocupar o espaço lá e talvez não vai fazer o que eu posso fazer, tá entendendo? Esse é o sentimento, né? É o sentimento que a gente tem de poder contribuir para as pessoas. Sim. Eu tive 12 anos como conselheiro tutelar em Fortaleza. E eu digo assim, humildemente, pode alguém ter trabalhado como eu trabalhei, mas acho que mais não. Porque eu era o que, nas minhas folgas, eu estava no Conselho Tutelar. Eu terminava um plantão, eu ia para dentro do Conselho Tutelar. O motorista uma vez me chamou de abestado. Abestado, porque tu não vai para casa, cara, tua folga. E eu não me permitia ir para casa porque eu tinha uma criança para liberar um leito no hospital. Então, esse sentimento de servir é um sentimento que eu acho que tudo é uma questão de família, é uma questão de espiritualidade, porque eu concordo com você que eu acho que nessa vida muitas vezes as pessoas veem a política como algo ruim, e a política, ela sendo bem feita, ela é algo transformador e algo que contribui para a vida das pessoas, né? Com certeza, irmão. É fundamental a nossa participação na política para poder tentar fazer diferente. Sem dúvida, a gente tendo essa visão já ajuda muito, né, a mudar a realidade que a gente vive hoje. Não, e assim, Poli, eu sempre tenho um prazer de poder convidar você para a gente bater um papo aqui. Primeiro, o Poli é um cara que também é parceiro nosso, e eu digo que esse meu espaço aqui está aberto para todo mundo, mas principalmente para os meus amigos, para as pessoas que acreditam no nosso trabalho, porque quando você está na batalha e na luta, pouquíssimas pessoas acreditam em você, mas quando você chega lá, todo mundo diz que acreditava em você e todo mundo agora quer servir você, né? Quer ajudar, né? Verdade. Eu acompanhei isso com o trabalho do meu pai. Meu pai teve 3 mandatos, né, de vereador, participou de 3 ou 4 legislaturas, agora eu não lembro, mas ele teve um bom período na Câmara Municipal e eu acompanhei os 2 lados da moeda, quando ganhou e quando perdeu. Né? Quando perdeu, muita gente se afasta, muita gente some, e quando ganha, se você for contar o tanto de pessoas que dizem que ajudaram, que contribuíram, a votação duplica, né? Mais do que o que ele tirou na urna. Mas assim, Paulo, você está de parabéns pelo trabalho que você tem, tá certo? E eu acho que Fortaleza tem a ganhar com você lá, tá certo? Sem demagogia, porque as demagogias, primeiro, eu nem gosto nem de falar, tá entendendo? Então, eu sou um cara muito franco, porque eu acho que a gente tem de poder dar credibilidade e mostrar para as pessoas quem verdadeiramente está fazendo. As pessoas têm de se conscientizar da importância do voto, porque, na verdade, todo mundo tem o voto tem consequência, mas todo mundo
não perde a eleição, não pensa nessa consequência. E você tá um cara que está fazendo, né? É um cara que tem história. Muitas pessoas chegam na política sem história nenhuma. Não é digno. Eu tenho uma coisa na minha vida que eu admiro as pessoas que têm história. Não são pessoas que têm dinheiro. Porque eu digo muito assim, você quer ser rico? Você quer ser rico? É só você não ajudar ninguém, cuidar só da sua vida e pronto. Eu, na verdade, hoje eu sou um cara que eu não tenho... Se alguém me perguntar, mas tu tem riqueza material? Cara, minha maior riqueza material é a história que eu tenho das pessoas que passaram pela minha vida e eu passei pela vida delas. Essa é a minha maior riqueza. Porque as coisas materiais, elas se acabam. As coisas que não são materiais, que são dentro das pessoas, essas nunca se apagam. E assim, eu tenho várias histórias de várias pessoas que eu passei na vida delas e essas histórias é que me ajudam a permanecer o que muita gente diz que eu sou insano, eu sou doido. Se eu sou doido, quando a pessoa diz que eu sou doido, eu fico até alegre, sabe por quê? Porque o maior doido dessa terra se chamou Jesus. Um insano, o cara que era tudo de ruim e foi o cara que fez tudo, tá entendendo? Porque os loucos é que faz a diferença. Então, a sua insanidade, talvez, que muitas vezes você fala, esse cara não gosta de cuidar da vida dele, né? Pode. Pensar só em si. Só em si? Porque é fácil pensar em si, né? Difícil é você pegar, se colocar no lugar do outro e procurar transformar a vida do outro. A minha riqueza, eu posso hoje morrer. Se eu morresse hoje, eu assim, sou contente. Primeiro, ter uma família maravilhosa, um pai, uma mãe. Minha mãe hoje não está aqui fisicamente, mas está em todos os lugares espiritualmente na minha vida. Minha filha, minha família. E essa é minha riqueza. E essa riqueza que me ensinou a ser digno como o seu pai ensinou você a ser digno. Com certeza. Tá? O meu pai... tinha uma frase que ele usava muito no dia a dia e não tem como a gente não se inspirar e se espelhar nisso, né? Ele sempre falava que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, nós estamos aqui de férias, tirando umas férias. Então, se você vê por esse lado, é real, porque há um tempo atrás, há bem pouquinhos dias atrás, se a gente parar para pensar, eu tinha 18 anos. Hoje, esses dias, eu fiz 36. Então, passa rápido, é verdade. O tempo passa, né? Mas o importante é a gente permanecer com a nossa essência, né? Com certeza. A essência. Para quem tem uma essência, não tem dinheiro, não tem poder no mundo que mude a sua pessoa. Não tem. Eu gostei bem falando, sem demagogia. Eu não troco hoje as pessoas que eu passei na vida delas por uma Ferrari. Porque uma Ferrari, ela se acaba. Passa. E as pessoas na qual passei na vida delas, cara, teve as que não reconheceram, não reconhecem, as que esqueceram, mas as que eu encontro, que é grata a mim, elas que servem de motivação, né? E é isso que é difícil as pessoas compreender, né, Paulo? Com certeza. A gente passa pela vida das pessoas, deixa a nossa marca, né? E também absorve algumas vivências. E é isso, a vida ela é feita de ciclos, de oportunidades, onde a gente tenta sempre tirar o melhor no sentido de ensinamentos. Às vezes você faz um plano, não dá certo, mas você consegue, mesmo daquele plano que não deu certo, você consegue absorver uma experiência que você vai usar lá na frente para não cometer aquele mesmo erro. Paulo, vamos aproveitar aqui, vamos fazer um bate-bola aqui, né? Queria que você me falasse, me definisse em pouquíssimas palavras, né?
o que significa algumas situações aqui, algumas palavras, tá certo? Para você na sua vida, né? O que significa família na sua vida? Família, é como eu falei, meu porto seguro. É quando eu chego em casa, recupero as energias, brinco com as minhas filhas, converso com a minha esposa. Para mim, é meu porto seguro. Ser filho do William Corrêa. Ser filho do William Corrêa é continuar um trabalho, um legado que realmente, de um homem que viveu para servir. Ele não viveu para ser servido, ele viveu para servir até os últimos dias da vida dele. A missão dele nessa terra foi servir, e a minha, se Deus quiser, vai ser também servir as pessoas, independente de política. E o bairro Alvoreene? Alvoreene é minha casa, é onde a gente tem a nossa base, onde a gente tem os nossos amigos, as pessoas que acreditam no trabalho, que acreditavam no trabalho do William Corrêa e que continuam acreditando no trabalho do Poli Corrêa. E o seu instituto? O instituto é a nossa missão. É ali que a gente consegue materializar o nosso trabalho. A gente consegue mostrar e fazer acontecer o trabalho social. E o que foi participar aqui do Politicando.com? Rapaz, para mim sempre é muito bom essa oportunidade que você dá para as pessoas. Lá atrás, eu lembro, no começo da minha campanha, você me deu a oportunidade de participar, e para mim sempre é uma honra estar aqui com você e participar, mostrar um pouco das atualizações que a gente vem vivendo no nosso dia a dia, irmão. Só tenho gratidão por todas as oportunidades que você dá para a gente. Obrigadão pela sua presença aqui, tá, Poli? A gente, do Politicando.com, a gente só tem a agradecer, né, a presença aqui do Poli, né, e do irmão dele também, que está ali nos bastidores, né, porque, na verdade, a família do William Corrêa continua um legado, né, de um trabalho de pessoas que acreditam que o social é o grande instrumento de transformação social na vida de outras pessoas. É uma família que hoje tem um legado, uma missão, que é fazer acontecer no bairro onde eles nasceram, no bairro Alvoreene, a adjacência. Então, assim, a gente só tem a agradecer a presença do William, né, do Poli, e essa figura do William Corrêa, que muito contribuiu para a Fortaleza e que a gente não poderia deixar aqui de fazer a nossa homenagem, de fazer nossos comentários sobre ele, porque infelizmente as pessoas têm a memória muito curta e esquecem o legado e a história de muitas pessoas que contribuíram para a nossa sociedade e para a nossa Fortaleza. Então, minha gente, Politicando.com, aqui foi um bate-papo com Poli. Tá certo? Então segue lá, acompanha, porque Politicando.com.